Diretamente do estúdio Clique Podcast, está no ar mais um Papo com Seminarista. Eu me chamo Pablo Lacerda, sejam todos bem-vindos. Nesta tarde de sábado, olha, hoje o podcast tem um convidado surpresa, um irmão seminarista, e logo logo você vai conhecer um pouco dessa história maravilhosa. Mas eu queria também deixar um abraço para todas as pessoas lá da paróquia São José Operário. Um abraço todo especial para as pessoas que nos assistem através das nossas redes sociais, através do YouTube da nossa Arquidiocese de São Salvador da Bahia. Através também, nos escutam através da nossa querida Rádio Excelsior. Agora nós estamos na FM. Então, sejam bem-vindos, fiquem conosco, nos incentive, compartilhe, curta muito lá na Arquidiocese. E olha, tem os cortes também, nós publicamos toda semana no Instagram do nosso seminário, seminário.central, os nossos cortes. Também colocamos lá no YouTube para você que segue, para você que vê vídeos, assiste vídeos no YouTube, tem lá os cortes do Papo com Seminarista e cada corte um melhor que o outro. Queria mandar um abraço também todo especial para o povo lá da paróquia do Engenho Velho de Brotas, paróquia Deus Menino. Recentemente comemoraram seu novenário e foi uma festa maravilhosa, ano bonito, ano do Jubileu de Ouro. Então, queria mandar um abraço para todas as pessoas, mandar um abraço todo especial para o nosso pároco, Padre Jurandir. Um abração, padre, um abraço a todo o povo de Deus. Lá tem a menina Maju, nossa grande atleta. Ela está ganhando muitas medalhas e olha, você ainda vai ouvir muito falar dessa menina Maju. Anota aí. Sem mais delongas, vamos chamar hoje o nosso convidado especial. Hoje no Papo com Seminarista está aqui conosco o nosso irmão, o seminarista Kleber. Seja bem-vindo, meu irmão. Amém, obrigado, Pablo. É uma alegria estar aqui, né? Aqui no Papo com o Seminarista. Eu também sendo seminarista. É uma graça de Deus. E uma boa tarde também para todos que nos escutam e todos que nos veem. Meu irmão, e aí, como é a experiência de estar no podcast? É a primeira vez que participa de um? É a primeira vez que participo de um podcast. E o coração? Fica um pouco apreensivo, ainda mais... Um pouco, mas aqui é bem tranquilo. Papo com Seminarista é algo bem leve, é algo para que você possa se sentir em casa, assim também como todas as pessoas que nos assistem e nos escutam. Então pode relaxar, se acalme, porque hoje aqui a coisa vai ser boa, a conversa vai ser muito boa. Kleber, nós iniciamos o nosso Papo com Seminarista sempre com uma pergunta. Ela é filosófica, mas o que diferencia essa pergunta é a resposta que cada pessoa, cada entrevistado aqui, cada pessoa que vem bater esse papo conosco, responde. Quem é Kleber? Quem é Kleber? Kleber é um filho amado de Deus, né? É muito mais do que tantas outras coisas que a gente pode dizer, né? Sou estudante de filosofia, sou seminarista. Eu penso que o principal é isso, né? Que toca a nossa história de forma ontológica, né? E Deus que, como diz o profeta Isaías, né? Que desde o ventre da nossa mãe o Senhor já nos conhecia, já nos formava. Então, antes de tudo, nós somos filhos de Deus, criaturas amadas do Senhor. E pelo batismo, recebemos esse dom do Espírito Santo que nos dá a graça de ser filhos no Filho, né? Isso é uma grande graça que Deus nos dá. E é assim que eu me identifico, né? Como esta nova criatura de Deus, um filho amado de Deus. Linda resposta, Kleber. Realmente nós somos filhos amados de Deus. E é interessante isso que você fala, porque Deus nos ama, só que às vezes nós não podemos não nos sentir amados. Às vezes perguntamos, cadê Deus? Onde está? Será que eu me sinto? Será que realmente eu sou amado por Deus? E às vezes a gente vê várias situações na rua, pessoas que às vezes tendem a se boicotar no sentido de dizer assim, meu Deus, tem tantas pessoas da minha idade
que tem muito mais coisas que eu. Será que Deus ama aquela pessoa e não me ama? E quando você fala isso, Deus ama a todos nós, e de maneira especial, a cada um de maneira particular, assim como nos lembra o próprio profeta Isaías. Kleber, desde cedo, você é filho daqui mesmo de Salvador? Sim, sim, sou daqui de Salvador, nascido e criado num bairro chamado Liberdade, né? Um bairro já de muita tradição. E ali eu fui vivendo, crescendo, né? Graças a Deus, já dentro da fé católica, porque eu tenho uma família católica. E ali meu pai e minha mãe sempre me levaram para a igreja desde criança. Logo quando criança, não entendendo muito o que estava acontecendo, né? Mas eu sou daqui mesmo de Salvador. Ali da linha 8, Liberdade, Coruzô, Linha 8. terra, lugar bom, viu? Sim. Ali é um lugar bom, tem o Ilê aí ali naquela Tem. região. É uma região de muita cultura. É um bairro bastante movimentado, com comércio também bem forte, Bem né? forte. É interessante isso, porque desde pequeno você já ia para a igreja com sua família. Sim. E nesses primeiros passos, já existia esse desejo de iniciar, de ser padre, de querer servir ao Senhor através do ministério ordenado? Ou quando surgiu? Não, não. A minha história vocacional, ela começa mesmo. Eu pensava em trabalhar normalmente, né? Ter um emprego, viver a minha vida normal. Só que em 2011 começa uma história, vamos dizer assim, uma história de amor com Deus, né? Eu sempre fui de igreja, sempre caminhei, mas como eu disse, eu não entendia muito o que estava ali acontecendo. Participava, mas ali eu ainda não tinha convicção do que eu estava vivendo. Eu vivia tudo aquilo por causa que meu pai e minha mãe me levavam e ali eu ia, né? Mas em 2011 eu tive uma experiência muito forte com Deus, que ali realmente foi um divisor de águas na minha vida. Dividiu a vida do Kleber no antes e depois de Cristo, sabe, irmão? E ali eu fui crescendo em Deus. E foi justamente nesse momento da minha experiência com Deus que eu tive o despertar vocacional. Agora, esse despertar vocacional não foi inicialmente ao sacerdócio, mas foi um despertar para consagrar a vida totalmente a Deus. Quando eu tive aquela experiência com o Senhor, naquela madrugada, eu senti em meu coração o desejo de ser todo de Deus, de dar toda a minha vida ao Senhor. E se fosse realmente necessário até me entregar no celibato, eu o faria. Pelo aquele apaixonamento, aquele amor que me movia e que me move até hoje. Essa experiência com Deus que tudo isso realiza, né? Foi a partir dali, quando eu me via realmente como um novo Adão. Essa palavra para mim, nova criação, é muito importante porque em Jesus Cristo realmente acontece uma nova criação. E assim eu me senti recriado por Deus naquele momento. Eu estava passando por momentos muito difíceis na minha vida, de autoaceitação, assim, de uma melancolia, algo como se fosse até uma depressão. Não chegou a ser uma depressão, mas, sabe, aquele sentimento de autodestruição, tudo aquilo ia mexendo no meu coração. Eu me lembro que eu busquei saciar o meu coração com outras alegrias nesse tempo. Eu me lembro, eu era muito jovem e ia ter um festival de verão naquele tempo, em fevereiro, né? Foi no dia 6 de fevereiro isso. Foi até no ano que Luan Santana veio e passou mal, que ele não conseguiu terminar o show. Eu estava lá nesse dia, no festival de verão, porém, eu fui buscar realmente preencher meu coração com alegria, né? Uma alegria ali momentânea e tudo. Só que naquele momento eu vivi com meus amigos, com minha irmã, com as pessoas que estavam ali, um momento de alegria, realmente. Mas foi uma alegria passageira e não me preencheu. Porque depois, quando terminou aquele show, aquele evento, voltou a mesma coisa. Aquele sentimento depressivo, aquela falta de sentido para viver. Mas foi neste dia, nesta madrugada, que no caso o festival de verão que eu fui foi numa sexta-feira, no dia 5 de fevereiro de 2011. 5 de fevereiro de 2011. E na próxima madrugada, no dia 6 de fevereiro de 2011, eu tive essa experiência com Deus. Estava ali diante de uma adoração através da Canção Nova.
E ali eu ajoelhado, diante do Santíssimo Sacramento, de repente eu realmente fui tocado pela presença do Senhor, que encheu minha vida de tal forma e me deu uma graça de arrependimento profundo de todos os meus pecados. E ali eu ia tendo um misto de sentimentos que estavam dentro do meu ser. Ao mesmo tempo que eu estava arrependido, chorando os meus pecados, ao mesmo tempo que eu estava ali vivendo aquele momento de arrependimento profundo, chorando os meus pecados, me vinha uma doce alegria e um doce amor e uma doce paz no meu coração. Repito essa palavra doce porque foi essa a minha experiência. Foi de uma doçura tão grande que me fazia chorar e me arrepender e, ao mesmo tempo, me alegrar e estar cheio de paz. Olha que coisa maravilhosa. Me lembrou muito Santo Agostinho, quando ele se converte também, que ele chora os pecados dele e ali começa aquele encontro com Deus, ele começa a dar passos, a ter uma transformação em sua vida. Acredito que na sua vida foi o mesmo, aconteceu do mesmo jeito. A partir dali, agora o Kleber decide mudar de vida, entregar-se totalmente ao Senhor. E a partir desses primeiros passos, dessa madrugada, do dia D, o que Kleber fez agora, a partir daí? Seguiu, entrou em uma comunidade, participou de algum grupo, já foi direto para o seminário? Como foram os próximos passos? Os próximos passos também é uma grande jornada, né? Como eu disse, é uma jornada da história de amor com Deus. A história de Deus, na verdade, né? Entrando profundamente no meu viver, no meu existir, onde eu percebi o Senhor, né? Quando eu tive essa experiência com Deus, como eu disse, eu tive esse apaixonamento que realmente vai arrebatando o seu coração, desejoso de dar uma resposta a esse amor. E ali eu vivendo na casa de meus pais, incrivelmente eu tive pessoas que Deus foi colocando no meu caminho e me apontando caminhos, né? O padre Josuel, muito conhecido da... Nossa, muito conhecido mesmo. Ele gravou aqui também conosco um episódio maravilhoso. Foi, o padre Josuel era uma dessas pessoas, né? Que Deus colocou na minha vida para justamente ir me orientando e me mostrando o caminho, né? Como nós cristãos sempre precisamos um do outro para enxergar o que Deus quer para nós. Então ali o padre Josuel, como essa figura da igreja, né? Que foi me acolhendo e ali ele foi me instruindo. Porque eu liguei para ele, né? Padre, eu tive essa experiência, essa madrugada, eu chorei muito. E ele ali, ô nego, que maravilha, vem aqui conversar comigo. E ali eu fui realmente conversar com o padre Josuel, e ele vendo essa experiência que eu tinha tido, ele viu realmente esse desejo do coração de me entregar todo a Deus. Ele ali me convidou, você não quer fazer uma experiência vocacional, não quer entrar no Curadares na época, né? E ali eu comecei, eu topo, né? Cheguei, fui, né? Ali louco de amor por Jesus, eu vou. E ali sem saber o que ia me esperar, não tinha conhecimento do que ia acontecer ali. Mas pronto, eu entrei no Curadares e eu não permaneci até o fim, porque nesse mesmo momento, quando eu entrei no Curadares, uma outra pessoa entrou na minha vida, um rapaz chamado Felipe, de Baiacu, né, que é uma localidade da ilha. Então ele também foi uma outra pessoa que me ajudou a ver o caminho do Senhor. Ele me chamou para um outro vocacional, de uma comunidade, né, uma comunidade nova, chamada As Nascidas da Cruz. Eu tenho também uma grande gratidão por esta comunidade que me ajudou muito a crescer espiritualmente e humanamente, né? Mandar um abraço e um beijo para Meire, Márcio, Cristiane, a todos. E foi uma grande graça que o Senhor me deu também começar esse processo vocacional com a comunidade Nascidos da Cruz. E aí pronto, aí eu continuei no Curadares e no Nascidos da Cruz. Depois de muito tempo ali discernindo e batendo aquele medo interior, que também faz parte da minha personalidade, essa questão de ter um medo, né? Quem já fez o Enneagrama sabe que tem uma personalidade que ela é o tipo 6, que ela tem essa característica de ter um certo medo. E eu tinha esse medo interior de tomar decisões. Ao mesmo tempo
que eu tinha esse fogo, esse ardor de me decidir de ir a Deus, e existia esse ponto na minha humanidade medrosa, né? Porém, como a força do amor de Deus é maior do que tudo, ele foi me vencendo. E foi aí que eu fiz uma experiência missionária na comunidade Nascidos da Cruz, lá na cidade de Jeremoabo. E ali eu fiz um período de 3 meses de experiência. E no outro ano, eu entrei na comunidade. Isso foi em 2015 que eu entrei na comunidade Nascidos da Cruz. Passei um período de 4 anos na comunidade. Vivi realmente uma experiência muito profunda do amor de Deus, de viver o amor de Deus em comunidade, de aprender a amar os irmãos, de aprender a se renunciar, de aprender coisas tão pequenas, né, que como eu era bem novo nessa época eu não fazia essas coisas em casa, mas lá eu aprendi a varrer casa, aprendi a cozinhar, aprendi várias coisas e Deus foi me moldando, né, foi me transformando, foi me recriando, né, foi fazendo uma nova obra em mim. E em 2019, eu ali no discernimento, eu fui percebendo que, mesmo amando aquela comunidade, amando muito aquelas pessoas e querendo até estar com aquelas pessoas, eu percebi que Deus queria algo a mais de mim, queria outra coisa de mim. Meu coração estava inquieto e eu ainda não sabia o que Deus queria de mim. Então, como meu coração já estava nessa inquietação, eu decidi sair da comunidade e, em casa, começar um outro processo. Né, outro processo vocacional. Eu pensei de ir em uma outra comunidade, fiz experiência missionária, não cheguei a entrar na comunidade como entrei na Nascidos da Cruz, porém eu ainda não sabia o que era isso que Deus queria de mim. E finalmente, em 2020, um pouco antes da pandemia, né, eu fazendo uma experiência dessas em uma comunidade, que ali eu via forte Deus falando ao meu coração. Eu estava limpando um lugar chamado Tenda da Imaculada. Eu estava limpando ali aquele lugar. E ali me veio à mente a vida de um presbítero, de um sacerdote. E ao momento que eu contemplava aquilo, limpando, aquilo ia me enchendo de paz. Meu Deus, o que significa esta paz? Aquela mesma paz que eu tinha sentido lá inicialmente, na minha experiência com Deus, era aquela paz que eu estava sentindo que ia tomando todo o meu ser. Eu percebi, meu Deus, alguma coisa aqui Deus está falando comigo ao olhar essa vida de presbítero, essa vida de sacerdote. E foi aí que eu falei, Jesus, se realmente o Senhor quer isso de mim, fala comigo agora nessa adoração. E aí eu fui para a capela do Santíssimo e fiquei lá adorando em silêncio. E finalmente o Senhor Deus falou ao meu coração, sabe? Ele falou ao meu coração de uma forma assim íntima. E no momento que ele fala ao meu coração, aquele sentimento de realmente entregar a minha vida a Deus, e ali eu estava com o meu coração aberto, que é importante estar com o coração aberto ao querer de Deus, foi ali que veio passando um filme na minha vida de coisas que eu não tinha parado para perceber antes, de que o Senhor me chamava realmente a isso. Eu vendo várias cenas da minha vida, olha esse momento de oração, como se fosse aquele retrô, né, que passa assim as imagens. Eu ia realmente contemplando aquilo ali dentro de mim. Olha, lembra disso, lembra disso, lembra... E ali foram caindo as escamas e eu fui enxergando o que Deus queria para mim. Eu digo isso porque inicialmente eu tinha uma resistência à questão do sacerdócio, sabe? Então eu colocava isso como... Tipo assim, não, isso aí não. Não é para mim. Não, não é para mim, isso aí não. Mas, porém, neste dia Deus vamos dizer assim, me pegou de jeito e ali ficou muito claro para mim. E quando Deus nos mostra, Ele nos dá a graça, né? Então ali eu ia recebendo daquela graça de Deus e acolhendo aquilo com esta paz, que é um fruto do Espírito, né? E é uma fonte de discernimento para saber quando algo é de Deus ou não. E aquela paz ia me envolvendo. Então, irresistivelmente, eu dei o meu sim a Deus, né? Como Jeremias que diz, né? Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Então, o próprio Deus mesmo que realiza a obra de amor em nós, Ele vai nos levando a caminhos, né? Nos fazendo ali crescer, nos faz aprender coisas, nos mostra coisas, vai nos formando, vai nos moldando e ali a gente vai descobrindo o quanto Deus, em tudo,
está conosco a todo momento, em todas as nossas escolhas, e Ele vai realizando a obra dele. Que perfeito, Kleber. Para quem não sabe o que é, Kleber falou aqui sobre Curadás. Curadás é a primeira experiência vocacional para quem deseja entrar no seminário. Hoje modificou o nome, tem um outro nome, mas aqueles jovens que estão ainda estudando, são mais novos, às vezes uma pessoa de menor, ali ainda não tem uma firmeza, uma certeza de que vai entrar no seminário, então começa a dar esses primeiros passos. Hoje o encontro é realizado com meninos, com meninas também, e aí essas meninas, esses meninos são encaminhados para ver realmente quais são as vocações que cada um tem. Aí é encaminhado para uma comunidade, é encaminhado para um convento, é encaminhado às vezes para também fazer um discernimento ali com o padre, com a equipe, para ver se tem a vocação ao matrimônio. Mas é um encontro muito bacana. Depois disso tem um encontro Bom Pastor, que esse daí já é mais específico para aqueles que vão entrar no seminário. Uma outra coisa que você falou, Kleber, a questão da Nascidos da Cruz. Quando você decidiu ser padre, dentro da comunidade, tem padres, é uma comunidade religiosa só com leigos? Como é essa comunidade Nascidos da Cruz? Olha, a comunidade Nascidos da Cruz é comunidade nova, né? E no caso, É daqui mesmo? daqui de Salvador mesmo. E atualmente ela não tem sacerdotes. Por enquanto, ainda não. Eu não sei como é que o que a comunidade pensa em relação a isso, se um dia terá, entende? Mas na época em que eu estava, e também atualmente ainda não tem. Uma comunidade de leigos, né? Que consagram a vida a Deus, que se ofertam ao Senhor, tem o âmbito da questão do, se você quiser ser celibatário, você vai virar um irmão, né? Vai ser um irmão consagrado. Se você também tiver a vocação para ser casado pelo matrimônio, também você pode casar. Então é assim, tem esse leque, e os irmãos convivem juntos, né? Claro, o casal fica na casa do casal. Ah, tem casal também? Tem, o casal fica na casa do casal. Aí a ala masculina, onde ficam os homens, a ala feminina, onde ficam as mulheres. E vocês viviam lá da providência de Deus? Como eles trabalhavam, iam? Como era essa dinâmica? Sim, vivíamos da providência divina, e aí a gente consegue contemplar o carinho de Deus de uma forma magnífica, né? Porque coisas que a gente estava pensando, meu Deus, hoje está precisando disso para fazer isso. De repente, alguém tocava uma sirene, nos dava uma doação que justamente realmente saciava aquela necessidade, né? E também a gente ia para a feira de São Joaquim. Lá a gente pedia, né, algumas doações, e as pessoas nos ajudavam. Eram essas formas. Também tem os benfeitores, né, que ajudavam a comunidade, e até hoje ajudam, né? Que ela vive já realmente da providência divina, esperando do Senhor, porque ninguém é assalariado. Claro que tem o âmbito da comunidade de vida, que são esses onde eu era, comunidade de vida, e tem a comunidade de aliança, que a pessoa ela vive também uma vida consacrada, mas ela também vive uma vida secular, trabalha, né, estuda, vive uma vida, vamos dizer assim, comum, secular. Porém, ela tem um vínculo... a comunidade de aliança. A comunidade de aliança. Mas só com esse vínculo profundo com a comunidade, na vivência do carisma. Interessante isso, porque me emociona de ver o quanto Deus é providente. Às vezes nos desesperamos querendo as coisas, né? Ou então assim, não vou entregar a minha vida. Isso toca muito porque eu trabalhei desde os 12 anos. Sempre ajudei a minha família e um dos grandes dilemas para entrar no seminário era ficar sem trabalhar. Tinha muito medo. Meu Deus, vai vir de onde vai vir a ajuda? Eu não tenho coragem de pedir a ninguém nada, porque desde cedo sou independente em relação à questão financeira. Não que eu tivesse muito, mas o pouco que eu tinha eu me virava. Mas Deus me mostrou o seu amor. É interessante que nesses momentos nós experimentamos o carinho de Deus. Deus nos ama e Deus ali vai mostrando. Não ganhamos grandes coisas, mas o necessário para viver, Deus sempre deixa ali, ó. Não deixa faltar nada, absolutamente nada. E daqui a pouco nós vamos continuar a nossa conversa. Para você que está chegando agora, hoje estamos aqui com o seminarista Kleber, contando a sua experiência vocacional. Que experiência rica. Ele vem de lá, do bairro da Liberdade,
está contando aqui para nós um pouco sobre a sua experiência na comunidade Nascidos da Cruz, como Deus foi moldando a vida dele até que ele chegasse no nosso seminário São João Maria Vianney, que fica lá na Cardeal da Silva, aqui em Salvador. Então, Kleber, continuando a nossa conversa, é interessante saber como Deus nos ama e ali mostra o seu carinho através desses gestos. Vão aparecendo pessoas, benfeitores, e a gente vai experimentando esse amor de Deus. Na pobreza, nas limitações, Deus vai mostrando ali o seu amor e nós vamos abrindo o nosso coração a este amor de Deus, não é verdade? Com certeza. E o amor de Deus não é um amor fantasioso ou que está apenas nas nossas ideias. Ele realmente toca a nossa realidade humana, essa realidade material até. Como eu falei, realmente você vê a providência divina. Meu Deus, parece que alguém estava ouvindo o que a gente estava conversando aqui e Deus providenciou. E realmente Deus usa dos nossos irmãos, porque Ele sabe das nossas necessidades. Ele realmente é um bom pai que tem cuidado de nós. Ele não nos deixa faltar nada. Nós, como você falou, o necessário. Não vai viver uma vida de esbanjar coisas, até porque isso faz mal até a nossa própria alma, né? Então Deus aqui no necessário, Ele vai nos fazendo crescer na amizade com Ele, na amizade com os irmãos, sempre através da sua divina providência sobre a tua graça. Isso é fantástico, Kleber. Eu tô gostando muito do nosso papo. Olha, foi a primeira vez no podcast, mas tá um profissional, viu? Vai voltar outras vezes aqui no nosso podcast. Que bom, meu irmão, ter você aqui conosco. Kleber, você entrou no seminário. E agora? Como foi essa notícia chegar em casa? Você tinha saído da comunidade? Sim. Tinha voltado para casa? Foi. Aí depois, como eu falei, eu tive essa experiência com Deus. E ali eu percebi, né? Eu já falei ao meu pai e minha mãe, eu sinto que Deus me chama a dar um passo a mais na minha vida, um passo maior, de me consagrar a Ele no sacerdócio. Aí, graças a Deus, meu pai, minha mãe e minha família é uma família muito católica, entende? Então, eles acolheram, né? Com muita alegria, com muita simplicidade. E me abençoaram. Meu filho, se realmente você vê que Deus te chama a isso, amém. E é interessante que ali eu voltei, né, a fazer o vocacional. Falei com o padre Josué, o mesmo padre Josué. Padre, quando eu saí do Nascidos da Cruz, foi engraçado que eu fui falar com ele, né, que eu tinha saído. E aí ele veio me acolhendo com os braços abertos assim e falou: seja bem-vindo à sua casa. Só que, como eu disse, quando eu tinha saído dos Nascidos da Cruz, eu ainda não sabia que Deus queria isso para mim, não assumia, na verdade, né? E aí, depois de um tempo, eu ainda falei com ele: padre, o Senhor acertou, viu? Onde eu vim hoje, no próprio Deus que eu falei, onde eu vim me parar hoje, graças a Deus. E ali foi com o padre Josué, ele falou: não, Kleber, eu vou passar o contato, na época era de Luciano, que agora é padre Luciano, que ele estava responsável pelo vocacional, e ali eu comecei a participar também do vocacional, em 2020, na pandemia, né, a gente fazia os encontros online, e com a graça de Deus fui até o fim, e no final conversei com o padre Rutinaldo, né, e aí depois a gente fez a carta, né, pedindo para ingressar no seminário, e graças a Deus estou aqui. E quando soube da notícia que ia entrar no seminário, como ficou o coração? Foi uma alegria, né, enorme, porque Deus, ele não nos engana, né? Se Deus, você realmente percebe que Deus fala ao seu coração algo, então Deus não está brincando. Então é uma confirmação de Deus, Senhor, obrigado porque o Senhor continua sendo fiel, o Senhor continua sendo fiel, a tua palavra não volta atrás, porque, irmão, diante das minhas misérias, das minhas fraquezas, eu me acho, vamos dizer assim, impotente para esse ministério tão grandioso. E eu percebo que é pela palavra de Deus. É o Senhor que me chama, Ele que realmente diz: você é chamado a isso. É Ele que nos chama. Então é o poder do chamado de Deus, da palavra do Senhor, que me dá força. É nisso que eu tenho acreditado, é nisso que eu acredito, quero acreditar até o fim, de que não são as minhas misérias, as minhas limitações, mas é o poder da sua palavra, da sua escolha sobre a minha vida. Kleber, você tem uma experiência muito forte de escuta da palavra de Deus,
de escuta da voz de Deus, tem uma certeza muito grande. Isso é bonito ver em uma pessoa ter essa certeza de que foi Deus que te chamou. E para as pessoas que estão nos assistindo, como também fazer essa experiência? Porque às vezes a pessoa quer tanto assim, né? Ai meu Deus, fala ao meu coração. Mas como se dar essa experiência através da oração? Você conseguiu isso? Como? É interessante porque você não vai ouvir uma voz de trovão, uma vez Kleber, vá para o seminário. Não, não é dessa forma, sabe? Mas eu vejo que é o cultivo de uma intimidade. Quando você tem um amigo muito íntimo, você basta olhar para ele e você percebe, né, o que, pô, ele não gostou dessa brincadeira que eu fiz. Não? Então a gente vai percebendo esses sinais da graça de Deus, esse mover que é bem sutil, que não faz. E aí a gente chama isso também, né? Isso, claro que tem as locuções interiores que Deus também nos fala através da sua voz, que você pode ouvir realmente uma voz, mas esse mover, que é essa moção espiritual, acontece dentro de nós e também pode se chamar de voz de Deus. É Deus que está falando a nós, um sentimento, ali uma sensação interior. Não necessariamente um sentimento externo, sabe? Mas você percebe justamente porque você sabe a voz do pastor. A ovelha conhece a voz do pastor, sabe? Então, é um grande mistério, eu digo assim para essas pessoas, que elas cultivem, né, ao máximo a intimidade com Deus, buscar o Senhor mesmo no secreto do seu quarto, de estar com o Senhor, buscar Ele dentro da sua alma, né? Como nos ensina Santa Teresa d'Ávila, né? Deus está dentro de nós, Santa Teresa dos Anjos, né? O céu é Deus e Deus está em mim. Então, se a gente realmente descobrir esta graça, que é pela graça de Deus, a gente percebe o sinal de Deus e caminha com Ele, com uma segurança, porque essa convicção é uma convicção interior. Não é uma convicção de ideias, sabe? Ou alguém que me falou. Eu digo isso, Pablo, porque se alguém me falasse, Kleber, você tem vocação para ser isso, e eu não percebesse dentro de mim, eu jamais iria. Como essa experiência do Padre Josué. Eu tenho uma grande admiração pelo Padre Josué. Porém, se eu não percebesse isso dentro de mim, de que existe realmente um chamado deste Deus vivo dentro de mim, que me chama a isso, eu jamais iria. Porque é a sua vida que está em jogo. E a vida de tantos, né? Porque pelo ministério sacerdotal, se Deus um dia realmente eu conseguir viver essa graça, porque também tem o chamado de Deus, mas também tem a nossa resposta, né? Então, se realmente eu for um homem que responda bem a Deus, nossos formadores vão observar e assim vou viver essa graça de um dia ser padre. Isso é fantástico porque aquela velha frase, vocação acertada é futuro feliz. E a partir do momento em que você se disponibiliza, se entrega, se esforça, faz a ascese, né? Quer a cada dia melhorar, subir, ir ao encontro de Deus, com certeza outras pessoas também irão participar desta tua vocação e irão receber os frutos. Você vai plantando ali e com certeza outras pessoas vão poder experimentar esses frutos. Me lembro na tua fala, Santo Agostinho, o tempo todo, não tem como não lembrar. Santo Agostinho falava algo interessante. Ele dizia que buscava nas criaturas a beleza do Criador e só para entender e ser feliz a partir do momento em que ele olha para dentro de si. E ele fala, né, busquei no meu íntimo. Isso é muito lindo porque a partir daquele momento tinha aquele Kleber que começou a buscar ir para o Festival de Verão, o show de Luan Santana, e que buscava essa felicidade, mas que quando voltava se sentia vazio. Mas no momento em que para ali, na madrugada seguinte, para fazer essa experiência com Deus, Deus vai suscitando no seu coração e você vai entendendo as respostas, porque o Espírito Santo com certeza habita dentro do seu coração, habita dentro do meu, habita dentro do coração de todos nós, e esse Espírito Santo vai mostrando o novo de Deus na nossa vida, a partir do momento em que nós nos conectamos com Deus, não é verdade, Kleber? Com certeza. Em primeiro lugar, tudo é obra de Deus, né? Ele nos escolhe, Ele nos elege, Ele nos faz caminhar. Como você falou, nós temos a nossa parte de se esforçar, de se
dá todo o empenho, né, da nossa parte humana, né? A multiplicação dos pães é um exemplo disso, né? Os dois peixinhos, né? 5 pães e 2 peixinhos, e Deus faz um milagre. E é essa experiência, cultivando essa intimidade com Deus, cultivando esta amizade com Deus, este Kleber que não é nada, que é tão pequeno, que é tão frágil, tão fraco, vai crescendo no próprio Deus, porque o próprio Deus faz multiplicar a sua graça dentro. E nesses dias nós tivemos a passagem, né, do Senhor que entregou os talentos para os seus empregados, e alguns fizeram multiplicar e o outro guardou. Mas o desejo de Deus é que a gente permita esse multiplicar dentro de nós. Verdade. Kleber, quando você entrou no seminário, era quantos na sua turma? Na minha turma eram 10. E hoje? Hoje são 6. 6, 4 já saíram. Olha que interessante. E você está em que período do seminário? Olha, esse ano, com a graça de Deus, eu termino a filosofia. Em 2025, né? Vou começar a teologia. E é um caminho, um processo, né, que o Senhor vai nos fazendo caminhar. Porque eu me lembro que quando eu entrei no seminário, mesmo eu tendo vivido outras experiências antes, eu ainda precisava e preciso ser muito moldado, muito trabalhado. Então, ali, desde o propedêutico, o Senhor vai fazendo uma experiência, você vai tendo uma experiência com o Senhor de um novo molde, de uma nova forma, e Deus vai te mostrando: olha, meu filho, você precisa melhorar nisso, você precisa melhorar naquilo. Aí vai para o primeiro ano de filosofia, segundo ano, terceiro ano. E na aí, filosofia com esses pensadores, muitos ateus. Nossa, aí é um grande problema quando você chega nesse momento, se você realmente não cultivar a fé, né? Como eu disse, que é cultivar a fé pela intimidade com Deus. Se você não tiver a vida de oração, você pode cair em ideologias, pode cair em ideias simplesmente humanas que não tem a ver com a verdade da vida, sabe? E é um grande perigo, né? Agora, graças a Deus, eu passei por tudo isso e eu consegui ter o filtro, né? Tirar o que é bom e tirar o que é bom e deixar de lado o que é ruim, diante desses pensamentos dos ateus, por exemplo, que não tem a ver com a verdade, né? Com a verdade que eu creio. É interessante isso, porque estamos caminhando, buscando a verdade, e ali paramos, né, para ver vários filósofos. Isso nos ajuda a refletir sobre a nossa fé, a darmos respostas também da nossa fé de maneira racional, e a também encontrarmos dentro de nós respostas para crermos através da verdade. Agora, tudo isso, como você falou, tem que ter uma intimidade, né? Porque não vem só através do outro, daquilo que eu ouço, mas daquilo também que eu experimento. Este encontro com uma pessoa que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Com certeza. E algo interessante também de se falar é de que a filosofia, ela não tira a fé de ninguém. Muito pelo contrário, ela faz você abrir a sua mente, né? O seu pensamento a novas realidades, a novas formas de ver a vida. E o seu leque se abre de uma forma, sabe, tremenda. Inclusive até para melhor servir a Deus. Eu diria assim, que um dia tiver essa possibilidade, esse desejo de fazer um curso de filosofia, é muito bom, porque a gente começa a pensar a vida, pensar as coisas de uma forma totalmente nova, realmente de uma forma mais profunda, essa junção da razão e da espiritualidade que vai nos fazendo voar, né? A fé e a razão, como dizia São João Paulo II, são as duas asas que nos fazem voar. Muito bom, irmão. O curso da filosofia, estou concluindo com a graça de Deus, mas eu fico feliz por ter vivido isso. Teu TCC é em quê? O meu TCC é em Kierkegaard. Nossa! O Kierkegaard, ele é um filósofo existencialista, e o tema que eu escolhi foi justamente o salto da fé, uma reflexão do Kierkegaard sobre a liberdade humana. Nesse TCC, né, que somos em grupo, nós falamos justamente sobre a questão do salto da fé e sobre a angústia existencial. O quão é importante a experiência da fé na vida humana, que nos faz ir além de todas as realidades simplesmente materiais ou simplesmente imediatas, para ver com um olhar espiritual, um olhar novo.
E o salto da fé, ele possibilita a gente encontrar respostas que realmente a vida simplesmente ética ou simplesmente estética não nos concede. Fabuloso, Kleber. Olha, TCC é um momento de dificuldade, mas é um momento também de muita alegria, porque quando nós fazemos um tema, ficamos encantados pelo tema, pelo autor, pelos comentadores ali que falam sobre este tema e sobre o autor. Então é um momento realmente ali de namorarmos com o nosso projeto e irmos desenhando. E que bom que você está nessa fase, meu irmão. Mas tem um outro ponto que eu queria saber de você. Você também é da Renovação Carismática. Perceba aqui, olha, você que está assistindo aqui agora, você percebe como o Kleber fala com espiritualidade. Claro, todos nós temos a espiritualidade, mas quem é da Carismática nós conhecemos pelo jeito de ser. E você foi eleito recentemente, no ano passado, agora em 2024, no finalzinho, você foi eleito coordenador do Ministério para Seminaristas lá no seminário. Do grupo de oração do seminário. Do grupo de oração do seminário. Sim, foi. Vocês têm um grupo, aí toda semana vocês rezam, como é isso? Lá no seminário nós temos, né, um grupo de oração para os seminaristas, né, que faz parte justamente do Ministério para os Seminaristas. O Ministério para os Seminaristas, ele surgiu, né, lá com o senhor Jonas Abib, já há algum tempo, com o Retiro Nacional para Seminaristas, o Renascem. E aí foi se desenvolvendo, crescendo o ministério, e hoje a gente tem possibilidade de ter grupos de orações nos seminários. E graças a Deus, no nosso seminário São João Maria Vianney, nós temos um grupo de oração Ruá, né? E o grupo de oração Ruá, né, que o coordenador era o Tailan, né? E agora eu fui o novo eleito, estou aí pela graça de Deus pelos próximos 3 anos como coordenador, né? E viver essa experiência realmente de juntos clamar o batismo no Espírito, juntos vivemos essa experiência de Pentecostes, né, com a Virgem Maria. Assim como os apóstolos, né, e aquelas pessoas que estavam no cenáculo, experimentaram essa graça juntos, nós queremos vivenciar também. E toda semana nós rezamos juntos na terça-feira, e além nós partilhamos a nossa vida, nós ali oramos uns pelos outros, escutamos Deus, e vamos tentando nos ajudar na caminhada, né? Porque o objetivo do grupo de oração do seminário é justamente nos ajudar a caminhar naquilo que Deus nos chamou, a caminhar no chamado de Deus para a nossa vida, que é justamente esse chamado ao sacerdócio. Sabe, o grupo de oração dentro do seminário ele tem um formato diferente do grupo de oração fora, mas é com a mesma espiritualidade carismática, de clamar o batismo no Espírito, de exercer os dons carismáticos e viver esta graça, essa fraternidade, essa alegria de amarmos uns aos outros no Espírito Santo. E aí toda terça-feira, às 20h30. Aí os seminaristas que são da espiritualidade participam e vai um dando forças ao outro. Sim. Você falou do Renasce, é um retiro, como é isso? O Renasce é um retiro anual, semestral? Todo mundo pode participar? Como é o Renasce? O que é o Renasce? Se o Renasce, a sigla, né, é Retiro Nacional de Seminaristas, como foi que começou, né? Lá em Queluz, se eu não me engano, com o senhor Jonas Abib. Só que em cada estado ele também tem um encontro. O encontro que é o Renasce estadual. Porém, aqui no Nordeste do país, nós realizamos o chamado Nordestão. E o Nordestão acontece nas férias do meio do ano e o Nacional acontece nas férias do início do ano. Esse ano vai ser em Recife, no Pernambuco. Recife e Olinda, a Diocese de Recife e Olinda. E ano passado foi o Nordestão, que foi lá no Piauí, né, em Teresina. E a gente vai vivendo essa experiência de se encontrar com outros irmãos que buscam a mesma vocação, que tem esse mesmo chamado de Deus, e um vai alimentando o outro na fé, e ali existem momentos profundos de espiritualidade, tem padres que pregam para nós, bispos, e a gente vai cada vez mais entrando naquilo que Deus nos chama a viver. Que experiência fantástica. Quer dizer que o Nordeste é diferenciado. O Tem o Nordestão. É o Nordestão. E ali se reúne. Também é uma experiência muito boa
com seminaristas de outras realidades. É também um aprendizado muito grande, porque você vê outras realidades, outras culturas, outros aprendizados e ensinamentos, e ali todo mundo em oração, passar uma semana toda, conhecem também um pouco do estado ali da cidade. Conhece sim. Temos um dia específico para isso, né? Para passear, conhecer os pontos turísticos, saber mais da cultura daquele local. Que bom, Kleber. Eu ouvi dizer, agora você vai me confirmar, se for mentira, você também fala que não, Pablo, isso não acontece. Mas dizem que o Renascem salva muitas vocações. Ah, com certeza. O Renasce realmente é um mover de Deus justamente para salvar as vocações, né? Você vê muitas pessoas que estavam ali meio que balançadas em relação à sua vocação, e no Renasce ela vive essa experiência do primeiro amor, de ser encontrada ali através do batismo no Espírito por aquele que é o Senhor Jesus que o chamou. E ali a pessoa revigora as suas forças para mais um ano ou para mais 4 anos, depende de como a pessoa estiver, qual o ano que ela estiver no seminário, né? Então, realmente, a gente vê muitos testemunhos de pessoas que estavam para sair do seminário e deram o Renasce como uma última chance para permanecer na caminhada dentro do seminário. E ali o Senhor realmente revigora as suas forças, revigora o seu chamado, né? E é uma experiência muito bonita, irmão. Tem aquelas pessoas que estavam ali em crise, que são avivadas, mas também tem aquelas que já estavam no caminho, numa convicção, e são reavivadas, são inflamadas para dar um sim cada vez mais generoso a Deus. E aí, quando volta para o seminário... Aí, quando volta... Inflama o seminário todo com a chama do Espírito Santo. Amém, amém. Que bom, Kleber. Que maravilha. Para você que chegou agora, estamos aqui com o nosso seminarista Kleber, ele aqui da Arquidiocese de São Salvador da Bahia. Ele mora ali na federação, né? O seminário de você. Isso, eu também faço parte. E você é da paróquia... Meninos Jesus de Praga. De Praga, Liberdade. Que bom, um abraço. Padre José Ribamar. Um abraço, Padre José Ribamar. Kleber está falando aqui um pouco sobre o Renascem. Tem um fato que aconteceu no Renascem que me chama muito a atenção. Teve a morte de um jovem, parece. Sim. E ali, parece que estavam indo, né, para uma viagem e aconteceu um acidente. Esse jovem morreu. Foi sim. Eles estavam viajando, né, justamente saindo do Renascem que aconteceu. E ali na viagem ele teve o acidente e faleceu. E daí surgiu até uma música disso, né, pelo sacrifício da vida daquele irmão. Aquela música bem conhecida no meio do Renascem, né? Renascem todos os dias. O amor é linda essa música. Porque... disseram que teve os escritos daquele jovem ali que tinha uma frase muito interessante, que essa frase também eu guardo para mim, a vocação. Acredito que você também deve guardar para a tua vocação, que é me sacrifício por causa dos outros, por um bem maior. Com certeza. Essa frase, a primeira vez que eu ouvi essa música foi justamente no Renascem, e eu me identifiquei profundamente com ela, porque quando nós experimentamos esse bem maior, o que gera dentro de nós esse desejo de amar também. E esse desejo de amar a Deus sobre todas as coisas e, consequentemente, claro, amar os irmãos, né? Amar a Deus nos irmãos. E essa palavra, né? Me sacrifico por causa dos outros, por um bem maior. Quando a gente está naqueles momentos difíceis, quando nós estamos naqueles momentos em que tudo parece estar dando errado, parece que nós não conseguimos caminhar, a gente lembra deste sacrifício por causa dos outros, por um bem maior, que é o nosso próprio Deus, né? Que nós nos sacrificamos por Ele, para que a sua obra salvífica aconteça na nossa vida e na dos outros. Fantástico, Kleber. Kleber, meu irmão, estamos chegando ao final do nosso podcast. Passou rápido, não passou? Passou, realmente. O frio da barriga acabou. Passou também. Aqui é assim. Aqui é como uma experiência de oração. Entramos tensos, mas à medida em que nós vamos caminhando, nos tornamos íntimos, tudo fica mais fácil. Assim também é a nossa vida com Deus.
À medida em que nós vamos orando, pedindo a Deus ali, conversando, dialogando com Ele, tudo vai clareando, tudo vai abrindo e com certeza Ele vai suscitando dentro do nosso coração aquilo que é a vontade dEle, e nós, com o coração aberto, com os ouvidos atentos, nós vamos entendendo qual é a vontade de Deus e nos abrindo para esta graça, para realizarmos a vontade dEle plenamente. Quero lembrar para todos que estão agora nos escutando, nos assistindo, Kleber, Santo Agostinho. Santo Agostinho fala algo muito lindo, e você, durante todo este tempo que foi falando aqui, foi abrindo muito o meu coração para essa passagem, essa poesia, essa oração de Santo Agostinho, na qual ele fala: entrei no meu íntimo e sobre a tua guia eu consegui, porque tu te fizeste meu auxílio, então eu entrei e vi com os olhos do coração a luz imutável, a luz forte e brilhante, e quem conhece a verdade, conhece essa luz. Ó eterna verdade, ó verdadeira caridade, tu és o meu Deus, e por ti suspiro dia e noite desde o dia em que te conheci. Mostraste em mim então quem eras, irradiaste sobre mim a tua força, dando-me o teu amor. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. Fortíssimo isso. Quando o Santo Agostinho fala. Kleber, e para nós finalizarmos esse papo com o seminarista, muito obrigado, meu irmão, desde já. Amém. Obrigado a você, irmão. Deixa uma mensagem para todas as pessoas que nos assistem no nosso YouTube, e para as pessoas que estão nos escutando na nossa querida Rádio Excelsior da Bahia. Para você, meu irmão, minha irmã, que agora neste momento está na sua casa ou então no seu carro. Também para os motoristas de aplicativo, você, meu irmão taxista, que está agora acompanhando o nosso papo com o seminarista, fique com a mensagem de esperança do nosso irmão Kleber. Amém. A mensagem que eu tenho a dizer é uma frase do Bento XVI, que ele diz para os jovens, mas serve para todos, né? Ele diz assim: jovem, não tenha medo de entregar tudo a Deus. Ele não nos tira nada, mas Ele nos dá tudo. Então, essa mensagem que eu trago hoje aqui para vocês, a da esperança e da confiança, e desse amor de entregar nossa vida a Deus, confiantemente, para que Ele possa nos dar tudo o que Ele quer, nos dar aquilo que realmente Ele desejou para nós. Sabe, irmãos? Porque o que mais importa nessa vida é fazer a vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor, ela nos garante o céu, nos garante a eternidade, nos garante a união com Ele. O Senhor nos criou para Ele. O próprio Santo Agostinho também diz, né? E o nosso coração, ele não repousa em paz enquanto não repousar no Senhor. Então, essa mensagem que eu digo a você: não tenha medo de entregar a tua vida a Deus, porque Ele não nos tira nada, mas Ele nos dá tudo. É o perder para ganhar. Amém. Esse podcast só foi possível porque temos aqui grande alegria de ter um grande produtor ali que está atrás das câmeras, nosso irmão Lucas. Muito obrigado, meu irmão. Que Deus continue te abençoando. Também queria mandar um abraço todo especial para Ivo Ferraz, ele que tem aqui o podcast muito bom, o canal do Ivo Ferraz. Clica lá, acessa lá o canal do Ivo Ferraz. E para você que deseja também, Kleber, e outras pessoas que desejam fazer um podcast nesse estúdio, só entra em contato. O Clique Estúdio Podcast, entre em contato aqui com toda a produção, com o Ivo Ferraz, com a Rede Excelsior de Comunicação, e agenda o seu dia, o seu horário, pelo um preço maravilhoso. Para você que nos acompanhou até agora, fiquem todos com Deus, tenham uma ótima tarde e até semana que vem.